Paz do seu meu irmão, Pai do seu minha irmã, dando sequência na leitura. Agora nós iremos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, ou também chamado de Atos do Espírito Santo. O importante é que ao longo da leitura eu vou fazendo a subdivisão para que você possa entender. Então, no Novo Testamento, o único livro histórico é o livro que nós iremos iniciar hoje, chamado de Atos dos Apóstolos, ou também de Atos do Espírito Santo. Então, qual é a fala que eu quero que você coloque aí? O único livro do Novo Testamento. Assim como eu gostei ontem que o Ricardo comentou, que os irmãos têm comentado ali, né, tem feito sobre o curi frágil, o Ricardo até fez um adendo bem bacana, falou de uma mirrada que chamou para o meio, legal, gostei dessa participação. Então coloque aí, ó, o único livro histórico do Novo Testamento. Qual é? Atos dos Apóstolos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, em nome do teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Nazareno, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Uma vez mais nos colocamos diante da tua santa, bendita e gloriosa presença, por meio e através da oração, pedindo perdão ao Pai primeiramente pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, imperfeições e transgressões. Perdoa-nos, ó Pai, porque pecamos por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos, por gestos, ações, expressões, atitudes essas, ó Pai, que entristece o Senhor. Usa de misericórdia, e o sangue do teu Filho amado Jesus, o Cristo, vertido naquela cruz do Calvário, venha nos remir e nos purificar de toda injustiça e transgressão. Pai, abençoa essa leitura. Iniciamos agora, meu Pai, mais uma parte importante no livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Senhor, abre o nosso entendimento acerca do caráter histórico e a nossa compreensão e, acima de tudo, a nossa aplicação, a nossa prática. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, a entender cada vez mais e melhor a boa, a perfeita, agradável e soberana vontade do Senhor. Vai de encontro com o meu irmão, vai de encontro com a minha irmã, fortalece o que está fraco, anima o desanimado, levanta, restabelece o caído, coloca de pé, adestra as mãos, tira uns passos sobre a rocha, unge lábios, gargantas e cordas vocais, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, repreende essa letargia, essa frieza, essa mornidão, esse cansaço, essa tristeza, todo o mal. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, Introdução à Ascensão. Fiz o primeiro tratado a ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, um ponto aqui que muitas pessoas não entendem. Olha, para quem foi escrito esse livro? Para Teófilo. Pouquíssimas informações nós temos sobre esse Teófilo, mas entendemos no meio acadêmico e dos estudiosos da Palavra de Deus que era um homem importante, que tinha uma figura ao ponto de o Dr. Lucas fazer o tratado e direcionar todos os fatos históricos narrados com precisão nesse livro. Então, esse livro, ele fala aqui, ó, o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, olha que coisa linda, não só a fazer, mas a ensinar. Coisa linda, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: e de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Você vê que uma informação já importante aqui, que já relata que após a ressurreição de Jesus, olha o que ele fala aqui, ó, ele ficou, ó, no espaço de 40 dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, por um espaço de 40 dias, ele ficou no meio do povo ainda. Por que ele estava fazendo isso? Dando provas infalíveis, incontestáveis, que de fato Jesus, o Messias, o Salvador ungido, o Nazareno, Emanuel, o Filho de Deus, havia ressuscitado dentre os mortos. E aí ele diz, versículo de número 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto,
Vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e recebeu ocultando os seus olhos. Verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós sois recebido em cima no céu, há de vir assim, como o Pai, há de vir assim como para o céu ouvistes vir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Outra informação importante aqui, olha que tremendo. Ó. Então voltaram ao versículo 13, ó, e quando subiram ao cenáculo onde habitavam. Quando é aqui que nós entendemos aqui que foi naquele cenáculo que realmente eles perseveravam, e acredita-se que nesse cenáculo que eles foram batizados. Você vê que Jesus falou para eles permanecer. É um detalhe interessante que quando Jesus ele fala isso, cerca de mais de 500 pessoas ouviu essa instrução, essa direção, essa orientação de Jesus. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção nessa informação, vamos seguir. Matias é escolhido o apóstolo em lugar de Judas. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Ó, já não era mais 500, ó, já caiu para 120. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório que todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles faça conosco testemunha da sua ressurreição. Verso 23. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então olha que coisa interessante. Você vê que esses dois, José e Matias, eles estavam caminhando com Jesus. Você percebe que não é só os 12, existiam muitos discípulos, muitos, né? Como nós citamos lá José de Arimateia, Nicodemos, que eram discípulos ocultos, esses estavam ali em alguns momentos oportunos, mas existiam, além dos 12, outros discípulos que caminharam também. Perceba que ele faz, Pedro, quem está com essa fala aqui, ele deixa bem claro que precisamos, ó, que desde o começo do batismo de João até um dia que foi recebido no céu. Então, ou seja, desde onde ele principiou o seu ministério até o momento que ele cumpriu a sua missão, ressuscitou e voltou para o céu. E aí apresentam-se dois, José e Matias, né? José é chamado Barsabás, ou o sobrenome Justo, e Matias, ó. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhece dos corações todos. Conhece os corações de todos. Mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É interessante aqui, nós não podemos afirmar de que maneira foi lançada essa sorte. Nós vemos algumas especulações, assim, assado, mas falar com precisão de que maneira foi lançada essa sorte, nós não sabemos. Mas o que acredita? O que nós acreditamos aqui, o que a Bíblia nos fala com toda precisão, que foi dada a direção a ele, e aí você vê, ó, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, eles consultaram sobre si. Por exemplo, Pedro está com a palavra. Ele fala assim: e aí, Mateus, Matias ou Barsabás, o justo, aí José o justo? Não, Matias.
E aí, Tomé, Matias, e aí Bartolomeu, e aí Felipe, e aí Natanael, e aí Tiago, e aí Judas Tadeu, e aí num voto comum entra Matias. Interessante é que Matias agora, ele só é relatado nesse momento, depois ele sai de cena. Né? É algo interessante, são aqueles mistérios da Bíblia, mas certamente esse homem era um homem de valor, porque você viu que ele caminhou com Jesus desde o princípio do ministério do Mestre. Amém? Vamos avançar. Tendo dito isso, vamos seguir adiante em nome de Jesus. Olha que coisa interessante agora. Capítulo de número 2. Redobra atenção. A descida do Espírito Santo. E cumpriu-se o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua, que somos nascidos? Olha agora quantas línguas tinham lá: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene e forasteiros. 16 línguas diferentes. Romanos, judeus como prosélitos, mais de 16, cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, repito, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto ou estão cheios de vinho. Então, uma coisa interessante, o primeiro ponto que nós vemos aqui, que além deles falar noutras línguas, isso também é chamado glossolalia, ou falar em outras línguas, ou falar em línguas estranhas, ou no nosso meio pentecostal, falar a língua dos anjos. Muito mais do que falar línguas estranhas, o Espírito Santo os capacitou para falar de mais de 16 idiomas diferentes. É isso mesmo, o texto é bem claro. Eles falaram em árabe, eles falaram na língua dos egípcios, eles falaram na língua dos libaneses, dos sirineus, dos forasteiros, dos romanos. O Espírito Santo tem essa capacidade. Se você pegar a sua Bíblia e lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20, 1 João, capítulo 2, versículo de número 27, o texto é bem claro que há uma unção sobre a nossa vida, e essa unção nos ensina todas as coisas. Há uma unção sobre a nossa vida, e essa unção, quando for necessário, não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção é verdadeira. E qual é essa unção? A unção do Espírito Santo. Lembra o que Jesus falou? O Espírito Santo está sobre mim. E agora lembra que ele falou? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Que poder é esse? Inclusive para falar em outros idiomas. Você sabia disso? Então, além das línguas estranhas, da glossolalia, né, de falar a língua estranha que você que é pentecostal está acostumado aí, se você é batizado a falar ou ouvir os irmãos e as irmãs pronunciarem, essa fala também é chamada popularmente como língua dos anjos, também eles falaram em outros idiomas. É mais ou menos assim. De repente você está numa situação e o Espírito Santo o capacita para você falar japonês, sendo que você nunca estudou japonês, ou mandarim, ou espanhol, ou inglês, ou francês. É isso que o Espírito Santo fez com aqueles homens e com aquelas mulheres no dia de Pentecostes. Sabia disso? Vamos avançar. Capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, você vê o papel de liderança? Pedro agora no papel, teve a fala para escolher Matias. Agora, depois de receber o Espírito Santo, Pedro, eles estão zombando, estão tirando barato. Não, eles estão muito loucos, eles estão cheios de cachaça, estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz. O Matias já estava entre eles, e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz, que o Deus do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos,
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, aleluia, naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai as palavras de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que por ele fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-nos conhecidos os caminhos da vida, com a tua face, e encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até o dia de hoje há sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo o que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Desculpe. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então perceba que agora Pedro, já tomado por essa unção do Espírito Santo, ele fala com ousadia, ele fala com autoridade e ele fala com sabedoria das Escrituras, citando o salmista Davi em um dos seus salmos, onde ele aponta falando sobre Cristo, um salmo messiânico. E perceba agora que Pedro não saca da espada, que Pedro não vai para cima de ninguém. Ele usa a sabedoria divina e a unção do Espírito Santo e as suas experiências como um discípulo, como um apóstolo ocular, que viu, que vivenciou, que presenciou muitas coisas. E aí ele enche o pulmão quando ele diz assim, ó, olha que coisa tremenda, ó. Ele diz assim, ó, o versículo 32, Deus o ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olha um detalhe interessante na escolha de Matias, ou se fosse José Barsabás, por sobrenome justo. Era importante que naquele momento fosse um discípulo, fosse um apóstolo ocular, que pudesse dizer que verdadeiramente viu, testificou aquelas coisas. Porque uma testemunha ocular, ela é capaz de mudar o rumo da história de uma vida. Por exemplo, vamos falar de uma situação aqui no âmbito criminal. Se há um homicídio e existe uma pessoa sendo acusada injustamente, olha, foi ele ou foi ela que praticou tal crime. E aí eles vão parar, a pessoa é presa, depois chega um determinado momento, ela é levada ao júri para ser julgada por esse crime. Porém, acompanhe, ela é inocente. E aí, de repente, todas as evidências apontam para aquela pessoa, mas aí entra no cenário quem? Uma testemunha ocular. E ela se apresenta, né, diante da lei, se apresentando, dando um testemunho, né, que não é um falso testemunho. E ela fala, não, nessa data, nessa hora, ele estava comigo. Nós estávamos juntos. Então tem como provar? Tenho sim. Você vê, uma testemunha ocular é capaz de mudar o rumo e pôr em liberdade aquele que seria condenado injustamente. Em contrapartida, se a pessoa ela está sendo uma outra pessoa acusada, e aí de repente chega uma outra pessoa e fala, não foi ele. Quem foi? Eu vi, foi outra pessoa.
E você sabe quem é aquela outra pessoa? Não, não sei, ou sei. E ele vai e fala. Então, a importância de ser uma testemunha ocular é o que agora no momento como esse. A autoridade do testemunho, ela fala muito mais. Por quê? Ninguém me contou. Eu não ouvi falar. Não me disseram. Fiquei sabendo. Não. Eu vi. Disto, todos nós somos testemunhas. Lembra o que Jesus falou? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os Judéia e até os confins da terra. Testemunho é muito importante, irmão. Nós testemunharmos, nós testificarmos aquilo que o Senhor fez e tem feito e irá fazer nas nossas vidas. Por quê? Porque um testemunho, ele tem o poder, ele tem a capacidade de alcançar uma vida. De repente, às vezes eu me deparo com pessoas conversando, as mães, os filhos, né, os pais, os jovens, problema com droga, outros problemas com submundo, eu começo a trocar uma ideia, começo a bater um papo e de repente vai levando a conversa e de repente eu começo a contar algumas experiências as quais eu vivenciei, a qual eu enfrentei, a qual eu passei, a qual eu senti no corpo, na alma, no espírito, e aí eu falo, eu sei exatamente, não, a pessoa fala, não sabe nada, porque ninguém fala, né, ninguém diz, não, você não sabe o que eu estou passando. Eu falo, é verdade, pode acreditar que eu sei. Como? Porque eu passei por isso. A pessoa olha para mim, pastor, eu fiz isso. Então eu sei exatamente. Então olha para mim hoje. Então o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Tá vendo a força, o poder, o impacto que um testemunho ele pode causar? Então é isso que Pedro agora está fazendo. Olha o resultado agora. Aí ele vem e diz assim, ó, versículo 37, as primeiras conversões. Lembra da maior pesca de Pedro? 153 grandes peixes. Olha agora a primeira pregação. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Olha lá, teve impacto o testemunho. Quebrantou os corações. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos nós, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então essa promessa também nos alcançou, essa promessa também alcançou você. E com muitas outras palavras isso testificava, olha aí, ó, testificava, testemunhava. E os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Melhor pesca de Pedro, 153 grandes peixes. Pedro não vai ser mais pescador de peixe, vou fazer agora pescador de homens. Primeira pregação de Pedro, agora convertido, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam todos, segundo cada um lhe era necessário, perseverando unânimes todos os dias, ou seja, disciplina. Lembra? A motivação, ora você está lá em cima, aí a motivação foi embora, você está cá embaixo. A motivação volta, você está cá em cima, a motivação foi embora, você está cá embaixo. A disciplina, você vai aqui, ó, um pouco aqui, um pouco ali, mas você não continua. Aí vai aqui, ó, disciplinado. Você vai até atingir o seu objetivo. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem convence é o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Agora, eles vão viver uma experiência maravilhosa e marcante. Eu não sei se você lembra que eu citei lá em Lucas 11, que os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Lembra? Está lá em Lucas 11:1. Porque eles entenderam que Jesus curava, que Jesus fazia cego enxergar, mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, demônio se libertar, porque Jesus tinha uma vida de oração. Olha agora, versículo capítulo 3, para a gente concluir a leitura de hoje. Cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona. Qual era a hora nona? Às 3 da tarde. A hora sexta ao meio-dia, 6, 7, 8, 9, meio-dia.
1, 2, 3, às 3 da tarde. Era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Naquela época, um defeituoso, um paralítico, ele era proibido de entrar no templo. Então, por isso que ele era colocado na porta do templo. Ao qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Verso 4 do capítulo 3 de Atos. Pedro e João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. Ele olhou. E ele, esperando receber deles alguma coisa, verso 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés de artelhos, ou seja, de tornozelos, se firmaram, e saltando, pôs-se em pé, andou, e agora, entrou no templo com eles, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo os viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois, que ele era quase que se assentava a pedir esmola na porta da Formosa do templo, e ficariam cheios e pasmos de assombro pelo que havia acontecido. Apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que vos olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes para que vos desse um homem homicida. Mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. De novo, olha, você viu que ele confrontava. Ei, rapaz, vocês pediram foi Barrabás. Vocês pediram foi para crucificar Barrabás. Por que vocês estão maravilhados agora? É aquele mesmo Jesus que vocês disseram, crucifica. É o mesmo Jesus que vocês falaram, solta Barrabás. É ele. Nós não estamos fazendo por nós mesmos. Nós não estamos fazendo pela nossa santidade. Nós não somos melhor. É pelo nome de Jesus. No nome de Jesus. Pedro era benção, viu, meu? Eu amo isso aqui, ó. E eles, é o que ele fala de novo aqui. Somos testemunhas. Versículo 16. Pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer este que vedes. Conheceis? A fé é por ele, deu a esse na presença de todos nós esta perfeita saúde. Ou seja, aquele milagre, olha o que Pedro estava fazendo. A glória é dele. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas uma ferramenta, nós somos apenas suas testemunhas para testificar, para testemunhar que verdadeiramente Jesus Cristo cura, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e fogo, faz cego enxergar, faz mudo falar, faz surdo ouvir, paralítico andar, ressuscita dos mortos, batiza, agraceia com os dons e com o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Versículo de número 17. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Agora dá uma aliviada. Sei que vocês fizeram por falta de conhecimento. Mas olha agora, mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia sido anunciado, que o Cristo havia de padecer. Agora vem a segunda palavra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos pois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e dos concertos que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasses e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Essa foi a primeira leitura do livro de Atos, uma leitura maravilhosa, diga-se de passagem, e eu peço que você escreva aí
Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos com a leitura para os versículos, capítulos 4, 5 e 6, querendo Deus, firme e forte, forte e firme, e seja uma testemunha fiel, seja uma testemunha leal, seja uma testemunha verdadeira da obra salvífica, redentora, libertadora, regeneradora, transformadora que o Senhor Jesus, através da pessoa santa e bendita do Espírito Santo de Deus, realizou e tem realizado na sua vida e através da sua vida. Por quê? Para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.